desse menino, que não é ainda o rei Davi. Nós estamos falando ele ainda num contexto onde Saul ainda é rei. Mas Davi está ali. Tem uma guerra acontecendo. E ele foi prestar favores aos seus pais. E eu quero que você entenda que Davi não tinha a ver com aquele conflito. Não era sua responsabilidade. Era coisa de adulto. Era guerra. Era sangue, morte, dor e até aquele momento até uma certa humilhação para Israel. Porque eles estavam perdendo justamente para os filisteus. Davi chega naquele contexto e ele vê um Saul, um rei amedrontado. Ele enxerga um exército preocupado. E ele, uma criança, um jovem, se dispõe à batalha contra o maior e mais cruel adversário, o famoso Golias. E eu não quero me ater tanto à batalha, né, ao conflito propriamente dito, porque eu imagino que boa parte já conheça o desfecho dessa batalha. Né? Muitas pessoas que nem professam a fé em Cristo conhecem a história de Davi e Golias e sabem que ele saiu vencedor. Enquanto eu fazia algumas pesquisas voltadas a esse texto, eu gosto muito de filme de ação, quando tem esse contexto mais Segunda Guerra, perdão, Segunda Guerra Mundial não, mas Idade Média, onde ainda tinham cavaleiros, armaduras, enfim. E eu fiquei me perguntando, esses conflitos, onde um exército e outro falam, beleza, a gente está aqui guerreando, vamos parar tudo, e agora vamos brigar, dois, para decidir o desfecho da guerra. E se o meu perder, a gente recua, se você ganhar, se eu ganhar, vocês vão recuar e a gente vai vencer. Isso não era comum. Não é popular esse desfecho onde decidem que um campeão do exército vai disputar e travar a batalha representando todo o exército contra um outro. Acontecia. Era uma estratégia para ver menor derramamento de sangue, né? Afinal de contas, se dois guerrearem e já decidirem, há uma chance de morrer menos gente. Mas não era comum. Não era habitual. Entende? E, geralmente, quem propunha estava em uma clara vantagem em relação ao seu adversário. Por quê? A gente já vai ganhar, então vamos no 1 contra 1 para humilhar ainda mais Israel. E é aí que Golias se propõe para essa batalha. Mas mal sabia ele que ele se depararia com um rapaz que já se preparou para suas batalhas. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Vamos ver se ele me obedece hoje. O preparo da batalha. O versículo 36 nos diz o seguinte: Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi era jovem. Isso é muito claro. Talvez ele não tivesse nem idade para estar ali, mas ele estava cumprindo um favor para os seus pais. Mas apesar de ser de baixa estatura, pequeno, Davi não era inexperiente nas suas batalhas. Você já ouviu a expressão, eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra ainda. Geralmente significa que, apesar das suas falhas anteriores, você ainda não está derrotado. Mas esse rapaz, mesmo as batalhas, mesmo que antecedia, mesmo tão novo, ele conhecia e havia as vencido. E essa é uma mensagem para nós, pois diferente de Davi, quantas vezes nós temos negligenciado nossas próprias batalhas? Mas quando o Senhor nos chamar para o fronte, e Ele vai, nós podemos ser aqueles que fugiram dos leões e dos ursos, servos despreparados. Mas também é uma mensagem para os pequeninos que aqui se encontram. Mas a reflexão que fica é como nós
pais, irmãos, avós, como nós temos influenciado e ensinado essas crianças a vencerem as suas batalhas. Cada vez mais, nós refletimos isso no mês passado, somos indivíduos virtuais. E não que isso seja um problema, mas eles precisam ser ensinados a vencer as suas batalhas, conhecerem o seu Deus, confiar em sua mão e agir como homens, como mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor. Pois quando o Senhor os chamar, serão servos obedientes e prontos, assim como Davi se encontrava. O texto segue, e a primeira parte do 37 diz: E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. O segundo ponto, queridos, que eu quero abordar com vocês, na verdade até é uma pergunta. Por quem você luta? A pergunta era tão tendenciosa quanto se parece, porque é muito claro em nome de quem Davi escolheu a sua batalha. Não era por Saul, apesar dele ser o seu rei. Não era por seus pais, pois a tarefa no qual ele foi fazer, ele já cumpriu. Ele entregou aquilo que eles pediram para entregar aos seus irmãos. E mesmo que o desfecho da guerra fosse afetar a sua família, sim, se o exército perdesse, sua família seria afetada. Mas não, essa batalha não era pelos seus pais. Davi escolheu essa briga pelo seu Deus. O mesmo Deus que o ajudou a vencer as suas batalhas e que havia sido ofendido pelo inimigo. Deus esse que seria diminuído, seria satirizado pelo povo filisteu. E até onde o verso 36 que nós lemos recentemente nos mostra, temos um menino que está se mostrando pronto, mostrando o seu currículo. Olha aqui, ó, já venci o urso, eu já venci o leão. Mas no 37, queridos, nós vemos quem sustenta esse rapaz. Nós vemos quem lapidou. Sim, e eu quero dedicar um tempo para nós refletirmos na importância que há na nossa formação. Onde nós estamos? É importante nós investirmos no nosso conhecimento. É importante nós investirmos na nossa família, no cuidado com os nossos entes queridos. Isso é bíblico. Mas no fim, o que mais irá importar é como nós nos relacionamos com o nosso Senhor. Davi, naquele período, tão novo, tão jovem, mas tinha mais intimidade com Deus do que aquele rei que estava à sua frente. Invista, sim, no conhecimento dos seus filhos, netos, irmãos, das crianças que estão sob o seu cuidado. Cursos, leituras, encontrar o que elas amam e o que elas gastam seu tempo. Elas estão tão recheadas de informação, tanta batalha exposta quando elas abrem a tela de um celular. É tanta informação que elas irão se perder. Elas precisam dessas âncoras, desses familiares que irão ajudá-las a filtrar aquilo que elas consomem, a escolher sim as suas batalhas. Mas o mais importante delas é a conexão pessoal e particular que elas terão com o Senhor, e você tem responsabilidade nisso. Leia a Bíblia com seus filhos. Leia a Bíblia com seus netos, com seus irmãos. Assista The Chosen com elas. Sim, é uma série e não é a palavra de Deus propriamente dita, não tem o mesmo poder do que você ter contato diretamente com a palavra, mas pode ser uma ferramenta para ela conseguir visualizar aquilo que você lê para ela. Então use. Tenho certeza que há mais a agregar do que a dificultar a compreensão do texto sagrado para elas. Que a palavra de Deus esteja no coração dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos netos. E o último ponto, queridos, que eu quero trabalhar com vocês, já não é mais sobre Davi, mas sobre o homem que está à sua frente.
E eu falo de um rei que perdeu a guerra. O restante do texto diz: Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul, benjamita, o maior e mais alto da sua tribo, um grande homem, mas a essa altura é difícil chamar, na verdade, um grande homem, né? Mas é difícil ver nele as figuras que o transformam num grande homem diante dos olhos do Senhor. É um homem alto, um homem forte, talvez, mas pequeno aos olhos do Senhor. Sim, esse mesmo homem libera Davi para cumprir aquilo que foi autenticado em seu coração. Mas nós não podemos normalizar isso. Não era função de Davi travar aquela batalha. Não era função de uma criança. Mas nós ainda estamos falando sim de um grande feito. É um milagre o que aconteceu. É um milagre Davi sair vitorioso. Mas aquele homem, diante daquela situação, foi omisso. Nós não temos registro dessa batalha onde Saul busca o Senhor, procura-o e o adora e clama: Senhor, me ajuda. Nós não temos esse registro. E isso se dá porque esse homem já está distante do seu Deus. Esse rei havia abandonado o seu Deus e escolhido as suas paixões. E eu e você podemos também correr o risco de ser omissos, descomprometidos e às vezes até pior, nós podemos ser pedra de tropeço na vida daqueles que querem sim fazer a diferença no reino de Deus. E se não cuidarmos das nossas batalhas diárias, se não dependermos do Senhor diariamente, nós iremos cair. Nós precisamos do Senhor. E que esse menino, diante de um rei tão alto, não se acovardou porque sabia quem havia o comissionado. Que nós saibamos que diante das batalhas que irão se prostrar diante da nossa frente, que nós possamos lembrar que Deus nos sustenta. É Ele quem caminha conosco. E mesmo que autoridades, mesmo que pessoas no qual nós julgamos que são autoridades espirituais para nós, mesmo que eles falhem, porque estão propensos a falhar, ainda assim, é o Senhor que nos sustenta. É Ele quem nos comissiona. É através dele que nós agimos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. A história desse menino nos deixa extasiados de certa forma. Sabia o que Davi fez tão novo? Depois você vê o resultado, sim. Um reino sólido, avançando, prosperando. Deus declarando que Ele é o homem segundo o seu coração. Isso é tudo maravilhoso, é tudo grande, mas nós às vezes esquecemos de enxergar isso aqui. Que mesmo tão jovem, o seu coração já estava voltado ao seu Deus. Ele já dependia do seu Senhor. Que eu e você, em nome de Jesus, possamos ter esse mesmo compromisso. Às vezes nós ansiamos por grandes batalhas, mas aquelas pequenas, enquanto ninguém estava vendo, e era isso que acontecia com esse menino, travando batalhas onde ninguém via, era ele, as suas ovelhas e o seu Deus. E o nosso coração já anseia as guerras, as batalhas santas que nós faremos em nome do nosso Senhor, mas muitas vezes nos pontos pequenos nós não estamos o honrando o suficiente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos, em nome de Jesus, aprender com esse menino a ser cada vez mais dependente do nosso Deus,
a confiar em sua mão. Queridos, nós não temos relato se Davi estava assustado. Estar ou não estar não é um problema. Veja o que ele realizou. Ele tinha uma confiança. Ele tinha uma certeza que o seu Deus era maior que aquele homem a qual ele decidiu enfrentar. Não importa a batalha, não importa a demanda que se coloque diante da sua frente, o seu Deus é maior. Você não está sozinho. Clame a Ele. Procure-o. Busque o seu Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que nós temos de refletir na tua palavra. Eu quero agradecer pela experiência maravilhosa de ler, Pai, o livro de Samuel, os dois, no qual nós nos deparamos com histórias tão preciosas, Pai, com uma narrativa tão maravilhosa, e podemos aprender com esse menino. Praticamente um filho esquecido pelo seu pai. Ele nem lembra. Davi está lá no campo. Mas esse menino não passou batido pelos teus olhos, Deus. Nós não estamos distante do teu olhar, Senhor. E eu quero te agradecer por isso. Agradecer porque Davi não tinha a revelação completa. Nós temos. E conhecemos o consumador da fé. Conhecemos o Cristo que entregou a sua vida em nosso favor. Em breve iremos, Pai, dedicar um tempo para relembrar. Eu quero louvar ao Senhor porque nós temos todas as ferramentas disponíveis para ter mais intimidade com o Senhor, mais proximidade contigo, Deus. Então, constrange o nosso coração, Pai. Que nós possamos ser próximos do Senhor, íntimos, para a glória do teu nome. Que o Senhor nos encontre com o teu olhar e que sejamos servos prontos, que venceram as suas batalhas e que estão prontos para a guerra. Mas, Pai, muitas vezes tem pequeninos à nossa tutela. Muitas vezes, Pai, nós influenciamos vidas e o que temos feito também importa diante dos teus olhos. Como temos aproximado estes dos teus olhos. Como temos, Pai, sido canal de bênção para que essas crianças conheçam o seu Deus. Conheçam aquele que tem poder para salvar. Nos ajuda, Senhor. Porque as situações nos distraem. É trabalho, é demanda, é o casamento. São várias demandas que surgem diante da nossa frente e que nós escolhemos nos distrair. Mas precisamos do Senhor. Nos ajuda com o teu Santo Espírito a focar e a não esquecer o que mais importa. Em nome de Jesus. Clamamos, Pai, ao Senhor, porque precisamos de Ti. Usa as nossas vidas, Pai. Que a cada batalha, que a cada momento, nós possamos lembrar quem nos sustenta e quem sustentará a vida dos nossos pequeninos. E oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Graça e paz de Cristo Jesus ao seu coração, amém? Amém. Deus seja louvado pela sua palavra ministrada nessa manhã. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17.
1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Enquanto você abre, desejo a Deus as bênçãos, desejo a você as bênçãos do Senhor sobre o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte eu acredito nisso. E até é necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, vos reunir no mesmo lugar não é para comer a ceia do Senhor, pois, como comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar? Não, isso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez nós oramos ao Senhor, demonstrando assim a nossa total dependência do Senhor para todas as coisas. E também, ó Deus, nós oramos porque cremos, ó Deus, no teu amor, na tua graça, no teu cuidado sobre a nossa vida. E é por isso, Senhor, que nós queremos nesta manhã, mais uma vez, te agradecer agora pela leitura do texto da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pois bem, irmãos, o texto da palavra do Senhor, ele é muito revelador. Tem muitas coisas do texto sagrado que nós acabamos, através dos tempos, né, sacralizando, né? A gente deixou eles cada vez assim mais santificados, no sentido de separar e deixar tão distante da gente, né? Mas que, ao analisar de maneira óbvia, você nota que eles são muito, muito, muito práticos, né, para a nossa vida. E o texto da ceia do Senhor, que também foi um texto que ele foi sacralizado num nível, né, e separado da gente num nível que parece algo que, na cabeça de muitos, até gera cura, o momento da participação, né? Não participar da ceia do Senhor é como se, meu Deus do céu, eu estou em casa, ou eu fechei turnos de trabalho, eu não consegui cear esse mês, né? Ou viajei, o que vai ser da minha vida? Né? Então, algo como se a ceia trouxesse alguns elementos que, para nós, a interpretação batista a respeito disso, né, que entendemos ser bíblica, nos mostra algo muito mais prático na realidade. E o apóstolo Paulo colabora com isso. O apóstolo Paulo, quando ele sistematiza aquilo que Jesus ensinou, ele mostra para a gente que o valor em si está no fato dos irmãos estarem juntos em nome de Jesus. Essa é a tônica aqui. Ele fala e introduz, e hoje a gente fez um pouco mais completos, porque o tempo nos deu essa condição. Você viu desde o verso 17 o que de fato está acontecendo. Não é só as questões que sempre trazemos aqui na ceia,
que são deveras importantes, relacionadas a pecados nossos, dos mais diversos níveis, né, que nós temos, ou passamos por eles. Mas o texto sagrado, além disso, obviamente, quando ele diz, examine-se, pois, o ser humano, né, o homem, a mulher, a si mesmo, ele não está falando só destes pecados que são graves. Ele está falando de um outro pecado extremamente sutil, que é o ato de não olharmos uns para os outros, não entendermos as carências uns dos outros, não cuidarmos uns dos outros, não esperarmos os outros para dividir o melhor daquilo que a gente tem como indivíduos e como igreja. Essa é a tônica inicial. E ele começa depois, ele não trata outros pecados, né? Ele não diz, olha você do adultério, olha você que roubou, olha você que é mentiroso, né? Olha você que é glutão. Esses pecados todos que a gente sabe, né, que a palavra do Senhor nos traz, e que parte deles está lá em Gálatas, né, capítulo 5, do verso ali 18 em diante. Não, ele não está falando destes neste caso. O pecado aqui que ele está falando, que é muito sério, são os irmãos não esperarem uns pelos outros, ou seja, não se importarem uns com os outros, nem mesmo naquele momento, que era o momento da ceia, onde eles se reuniam na casa de alguém e lá comiam juntos, como se fosse o nosso PGM, nosso pequeno grupo multiplicador. Então ele está falando, isso é muito sério. Por que que é tão sério? Porque quando Jesus está prestes a entregar a vida por você e por mim, ele vai, é preparada uma ceia, ele reparte pão, ele, antes disso, né, lava os pés dos seus discípulos, todo um ato servil de consagração. E a ceia representa este ato, esse ato de serviço do Senhor para conosco e a oportunidade da gente, como comunidade, também celebrar aquilo que Deus fez por nós com reverência, mas com gratidão em nosso coração. E lembrarmos disso, né? O que eu tenho como talento, como dom, como recursos também, ou como recursos também. E lembrar que se Deus te deu essas coisas, deu para você compartilhar, deu para que eu compartilhe com os meus irmãos. A ceia grita isso para a gente. A ceia também grita para a gente que você, se está aqui, boa parte dos irmãos já tem Jesus como seu único suficiente Salvador. Né? Você crê em Cristo como seu único suficiente Salvador? Levanta sua mão, deixa eu ver. Alguém que não crê nisso aqui? Então, você e eu recebemos um tremendo privilégio, que foi a graça salvadora de Jesus. E ele, eu estava conversando ontem com o irmão Rafael, com a irmã Aline, né? Estávamos falando sobre isso. Então, não, mas eu não tenho nada não, pastor. O negócio está feio lá em casa. Eu não tenho condições de compartilhar, não. Minha casa é um cotoco, não cabe gente, nada. Mas você recebeu algo precioso. E o Senhor nos simplificou muitas coisas, dizendo que nós deveríamos, então, ser aqueles que compreendem a graça recebida, e Ele nos dá uma missão muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. E o maior gesto de amor que você pode entregar a alguém que ainda não conhece a Cristo é falar: Jesus ama você. Jesus morreu na cruz para que você tenha certeza da salvação. E isso é chamar a mesa também, porque essa é a atividade fim da igreja. Esse é o propósito central de Deus para a vida daqueles a quem Ele salvou. Então, estar aqui e não estar preocupado também, ou preocupada com as pessoas que ainda não receberam de Cristo o pão da vida, é algo que deve nos constranger nesse momento. Não porque Deus espera algum nível de desempenho seu, né? E nem meu, Ele não tem essa expectativa a respeito de nós. Mas Ele gostaria muito, e eu não tenho dúvida que o texto sagrado nos leva a pensar assim. Deus gostaria muito e se alegraria muito se nós, como seus filhos, compreendêssemos a graça que foi estendida a cada um de nós e que nós compartilhássemos o seu amor com os da nossa casa e com os de fora também. Então, você e eu temos uma missão, e essa missão tem relação com a ceia também. É o ato de compartilhar o pão da graça, o bem mais precioso que, segundo Jesus, nós já recebemos. Lembram? Os discípulos saindo, né? Acho lindo isso. Eu fui atentar para isso faz uns 4 anos. Os discípulos saindo e o Senhor eles evangelizam, curam, né? Vêm milagres dos mais diversos.
E aí voltam para Jesus felizes da vida, irmãos. Não é que nem a gente quando faz alguma coisa. Você viu aquele projeto? Você viu? Nossa, Deus, olha, eu servi tantas marmitas, olha, eu fiz tantas coisas, entreguei tantos folhetos, né? E empolgado assim, Jesus, ele tem um lado profeta que é também um pouco complicado, né? Daí, vocês estão felizes? Nós estamos, Jesus, que coisa linda que o Senhor fez. Pois é, mas eu quero dizer a vocês que vocês devem se alegrar por um motivo. Que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se contentem com outras coisas. Porque senão, quando alguém disser, eu não quero a marmita que você tem para me entregar. Não, eu não quero o folheto que você vai me entregar. Você vai dizer assim, acho que Jesus não está comigo, acho que eu não estou na unção. Então, o contentamento maior que nós podemos ter é esse. Você foi alvo da graça de Deus, da expressão do seu amor. E você precisa compartilhar o pão. E quando alguém disser, eu não quero, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmãos, então a palavra do Senhor, quando ministrar a ceia do Senhor, nos leva a entender a missão como igreja do Senhor. Recebemos o pão da graça, que foi fruto da expressão do amor do Senhor. E nós devemos compartilhar, né, essa graça. Sejam os talentos, sejam dons, sejam recursos, apresentá-los diante do Senhor. Nós, batistas, não queremos que haja qualquer elemento místico aqui nos elementos da ceia, mas sim trata-se de um pão sem fermento, né, que parece uma creme cracker, e que também aqui é o fruto da videira, o suco natural de uva, mas não teria problema se o não o fosse também. Não usamos o vinho por questões óbvias, nosso país é atolado no alcoolismo, e por isso nós não queremos gerar gatilhos, e por muitos anos se optou para usar no lugar do vinho, né, o suco de uva. Mas isso não é tão sério, porque trata-se para nós batistas em memória de mim. É um ato simbólico, é um memorial, né? Não é o elemento em si que é fundamental, mas sim a compreensão do que estamos fazendo juntos aqui enquanto irmãos, ao ministrar, a receber a ceia do Senhor. E é importante, sim, que eu e você estejamos com os nossos pecados perdoados, né? Confessados diante do Senhor dia após dia. E por isso você também precisa estar em comunhão com seus irmãos, com a sua igreja. E isso são os fundamentos, né? Sendo membro da sua igreja, né? Estando em comunhão. Esses são os critérios, né, que nós temos para apresentar você. E o texto sagrado diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não há julgamentos aqui. A ceia será estendida a todos que estão aqui. Então, você é que vai fazer a sua própria autoavaliação. Amém, queridos? Nós vamos então, nesse momento, quero convidar aqui a auxiliar. Hoje eu não selecionei previamente, mas eu quero dizer aos irmãos, foi proposital. Estava pensando aqui, eu falei, vamos fazer diferente hoje. 2 pessoas que estejam em comunhão com o Senhor, com os seus pecados colocados diante do Senhor, né? Em comunhão aqui com a sua igreja, estão aqui, estão em comunhão. Dois irmãos, membros da igreja, que gostariam de nos auxiliar nesse processo, por favor, né? Vem aqui à frente, dois irmãos. Ou irmãs, né? Enfim, né? Voluntários. Né? Opa, irmão Davi e irmã... Mais um. Pode ser. Ó, irmão, obrigado. Olha que cavalheiro, irmão Davi. Servo, queridão, né? Deus abençoe as nossas irmãs, irmã Eli, irmã Marilda, que já, quando temos aqueles alimentos deliciosos, já nos servem. Olha aí, ó, né? A questão da conscientização, né? Também. É o câncer de mama, né? Isso? Esse período? É, né? Câncer de mama. Olha só. Vamos orar por essas queridas irmãs aqui? Deus santo e justo, que bênção. Pai, podemos contar aqui com a irmã Marilda. Nós queremos neste momento pedir que o Senhor renove as suas bênçãos sobre a vida dela, que a tua graça esteja, Pai, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Obrigado a Deus por esta vida preciosa que tem se consagrado e se dedicado ao Senhor. Pai, que a tua mão poderosa esteja agindo, não apenas na sua vida, mas também, Senhor, na vida dos seus familiares, dos seus filhos, netos, Pai, os quais ela tem colocado diante do Senhor e também tem se esforçado, a Deus, para também ter seus netos na tua presença. Que a tua graça se estenda sobre a vida dela e esse ato de servir a tua igreja aqui, Deus, possa continuar sendo um desejo do coração da tua filha, e eu não tenho dúvida que o Senhor há de sustentá-la em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Deus eterno, pedimos pela irmã Eli também, que o Senhor a abençoe, Pai, grandemente, em nome de Jesus,
que os desejos do seu coração, Pai, que a sua mente, coração, estejam cada vez mais consagradas ao Senhor. Obrigado, Senhor, também pelo serviço da tua filha na tua casa de oração. E as bênçãos do Senhor continuem se derramando sobre a sua vida, Pai, família, em nome do Senhor, e que ela possa continuar sendo um celeiro, Pai, do teu dom, Pai, um celeiro da tua graça. Essa é a minha oração para essas queridas irmãs, juntamente com a igreja do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai estar tocando uma canção enquanto as irmãs distribuem os elementos da ceia. Então, com alegria no teu coração e ao mesmo tempo com reverência, receba os elementos da ceia. Você que já foi recebendo, pode ir abrindo, tá? Para facilitar para você o momento da ceia. Essa ceia, ela não pertence à Igreja Batista. Ela é ceia do Senhor Jesus. Portanto, não importa a denominação que você fez parte ou faz parte. Você está em comunhão com o Senhor. Você é convidado a participar também. Gostaria de fazer esse adendo em nome de Jesus. Alguém que ficou sem receber um dos elementos da ceia? Todos receberam? Amém. O texto sagrado nos diz que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele repartiu esse pão e ele disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Vou pedir a você só que aguarde um segundinho, ainda tem pessoas abrindo o seu. E nós vamos neste momento então, todos juntos, a exemplo do que o nosso Senhor e Salvador nos ensinou, participar todos juntos. Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi entregue em nosso favor. Corpo este é representado pela tua igreja aqui nesta manhã e em toda a face da terra, daquelas que estão se reunindo, da qual o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, e pedir que, de fato, como cabeça, o Senhor continue nos conduzindo, nos dirigindo, no louvor da tua glória. E que nós, como corpo, sejamos movidos, segundo a tua orientação e o teu querer, no nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Semelhantemente, ele tomou o cálice
Ele disse: "Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim." Também em obediência ao nosso Senhor, nosso eterno Salvador, nós vamos fazer nesse momento, todos juntos. Vou pedir ao nosso irmão Vinícius, que esteve ministrando a palavra nessa manhã, que agradeça ao Senhor pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mais uma vez, Senhor, eu quero agradecer. Agradecer pelo privilégio que nós temos. Assim como mencionado anteriormente, nós temos a revelação completa. Nós sabemos, Pai, muito mais do que Davi. Nós sabemos muito mais do que Moisés, do que Abraão, do que esses grandes homens que sim tiveram um relacionamento especial com o Senhor. Mas o que nós sabemos e contemplamos da Tua plena revelação na pessoa de Cristo Jesus é maravilhoso, é graça, é perfeito. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque no momento onde o Senhor verteu o seu sangue naquela cruz, para nós significou vida, e vida em abundância, Pai. E através daquele gesto nós somos lavados, nós fomos remidos, nós fomos curados. Pai, nós precisamos do Senhor. E é especial ver como o Senhor anseia que nós o façamos juntos, como uma família, como um corpo. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja conosco e que possamos sempre nesses momentos nunca esquecer o gesto de amor que nos alcançou, a sua vida paga em nosso favor. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, Vinícius. Obrigado, irmãs. Deus abençoe grandemente. Queridos, nós temos agora o nosso momento do cafezinho, tá? Então, o nosso momento de comunhão ali, você está convidado a participar, mas não vai embora, né? Daqui a pouquinho